Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa palavra, Senhor, ela é tão preciosa para as nossas vidas, é tão preciosa, Senhor, para os discípulos, para aqueles que têm pouca fé, e para os pais, principalmente, eu creio, nessa noite, Senhor. Por isso, Deus, por favor, nesse instante, Senhor, peço que o Senhor sequestre o nosso entendimento, Senhor, na Tua presença, e que o Senhor nos ajude poderosamente a entendermos a Tua palavra, para aplicarmos imediatamente as lições nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e abre a nossa mente, Senhor. Tira de nós toda distração, e me dá, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, e habilidade, para comunicar a Tua palavra de um modo tal, que todos possam sair edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer aquele exercício constante de tentar meditar versículo a versículo e depois extrair algumas lições. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre a transfiguração de Jesus, né? Que ele foi ao monte junto com Pedro, Tiago e João, a sua face se transfigurou, suas vestes resplandeceram, e apareceu para ele Moisés e Elias. E nós extraímos muitas lições
eu acredito que úteis, daquela passagem bíblica que nós estudamos aqui. Hoje, a história é um pouco mais complexa, porque foi imediatamente depois deles descerem do Monte da Transfiguração. Eles encontraram uma multidão, discutindo com os discípulos que tinham ficado, e eles estavam debatendo, e o motivo era pelo fato dos discípulos não terem conseguido expulsar um espírito imundo de uma criança, que se agitava muito e que sofria muito há muito tempo, na verdade de um jovem, desde a infância, era um jovem. Então nós vamos verificar versículo por versículo algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Essa narrativa, ela também se encontra em Mateus 17, de 14 a 20, em Lucas 9, 37 a 43. Você pode acompanhar depois na sua casa. O evangelista Mateus, ele traz algumas informações a mais. Ele diz que aquele pai se ajoelhou diante de Jesus. Ele diz que os discípulos fracassaram por causa da fraqueza da fé deles. E Lucas diz que o fato aconteceu um dia depois do Monte da Transfiguração. Lucas acrescenta também que era o único filho daquele homem, e há quem diga que ele pudesse ser viúvo também. Mas a mensagem, a narrativa mais detalhada é do Evangelho de Marcos. Então nós vamos verificar versículo por versículo. Veja no versículo 14, diz que era numerosa multidão. Era sempre um costume, era sempre algo corriqueiro, as multidões procurarem estar onde Jesus estava. E no versículo 14 diz também que havia uma discussão entre os escribas e os discípulos. Alguns comentadores entendem que a discussão na verdade se dava em tom de zombaria. Os escribas estavam zombando dos discípulos para desacreditar o mestre deles. Tipo assim, vocês disseram que expulsavam demônio, curavam pessoas, e olha aí, vocês não conseguem fazer nada disso. E eles estavam bastante desanimados naquele momento. Então a gente percebe que os adversários do evangelho zombam quando os evangélicos vão mal, quando aqueles que representam o evangelho não vão muito bem. Muito bem. No versículo 15 diz que a multidão correu para saudar Jesus. Aqui a sensação é de que é uma multidão interesseira, que está indo atrás de Jesus para conseguir alguma coisa. E geralmente era isso que acontecia mesmo. Um precisava de uma cura, um precisava ouvir um ensinamento, outro queria ver algum milagre acontecer, alguma novidade. Era relativamente comum que isso acontecesse. No versículo 16, diz que Jesus interpelou os escribas. É como se Jesus viesse defender os discípulos. Estou vendo que os meninos estão passando por uma dificuldade. Aí Jesus vai lá e compra a discussão, fala: o que vocês estão discutindo aí com os meus discípulos? Porque Jesus, ele sabia que naquele momento os discípulos não tinham condições ainda de debater com os escribas. Você vai verificar que os discípulos, eles começam a debater mais com os fariseus, com os escribas e com os sacerdotes depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo é dado com poder. Até aqui então eles tomam surra. Então Jesus precisa chegar lá para defender os seus discípulos que estavam apanhando. Muito bem, nos versículos 17 a 18, quando Jesus depois perguntou o que estava acontecendo, uma pessoa da multidão, que era o pai da criança, ele explica, o pai do jovem, ele diz o que aconteceu. Diz que havia um espírito mudo, ou seja, um espírito que provocava mudez, que lançava aquele jovem por terra, espumava pela boca, rilhava os dentes e saía definhando. Então essas eram as características daquela situação. Hoje, se o médico ouvir isso, vai dizer que era um ataque epilético. E bem provavelmente era realmente um ataque epilético. E os discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. Eles não conseguiram. Por isso o motivo de toda a descrição, de toda essa situação.
Antigamente, as pessoas elas tinham essa dificuldade de diferenciar o que seria uma enfermidade da cabeça mesmo e o que seria realmente uma possessão demoníaca. Antigamente eles achavam que tudo era possessão demoníaca, e às vezes não, né? Você dá um remedinho que passa. Então é sempre aconselhável nunca deixar de procurar orientação médica. Mas nesse caso aqui o texto deixa claro que era uma possessão demoníaca. Ah, pastor, mas eles sabiam a diferença de uma pessoa com loucura e uma pessoa enferma da cabeça e uma pessoa que estivesse endemoniada? De modo geral, sim. Lembra daquela ocasião em que Davi se fingia de louco para não ser morto? Né? Teve uma ocasião assim. Então eles já sabiam que existiam algumas pessoas com parafuso a menos. Existia, mas nesse caso o evangelista diz que era realmente uma enfermidade, uma possessão demoníaca. Muito bem, no versículo 19, há um desabafo de Jesus. Ele diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Até quando que eu vou ter que aguentar isso? Jesus diz. Então a gente vê que o mestre já revelou um certo cansaço aí já, porque ele já tinha feito muita coisa até aquele momento para os discípulos chegarem e não conseguirem fazer aquilo. Só que quando ele diz geração incrédula, ele não está se referindo somente aos discípulos, mas ele está se referindo a todas as pessoas que estão naquele recinto. Primeiro para os discípulos mesmo, porque os discípulos eles receberam ordem anterior: expulsai os demônios, curai os enfermos. Então, de algum modo, os discípulos eles já poderiam ter os elementos ali para expulsar aquele demônio, mas eles não conseguiram. Mas Jesus está pensando aqui também nos escribas. Escribas são aqueles que eles têm uma visão crítica da situação, são os caras que são sabichões, eles sabem de lei, conhecem de Bíblia, mas eles também não faziam nada para melhorar a situação alheia, só tinham críticas, eles eram incrédulos também. Jesus também se dirige à multidão, porque a multidão, de modo geral, era uma multidão egoísta, era uma multidão curiosa e era uma multidão interesseira. E talvez Jesus estivesse também se direcionando ao pai do menino, porque quando a gente avança no texto, a gente vai ver que era um cara meio incrédulo também. O fato é que Jesus assume a bronca e ele fala: me traz o jovem aí. Então aí ele compra a briga. Jesus é aquele que compra a briga dos discípulos incapacitados. Graças a Deus por isso. Muito bem. No versículo 20 diz que só o fato dele chegar perto de Jesus, o demônio já agita violentamente aquele rapaz, já o joga no chão, lança por terra e ele começa a espumar. Às vezes pode acontecer, irmão, de você estar cheio do Espírito Santo e só de você estar no lugar de alguém, perto de alguém assim endemoniado, já se manifesta, viu? Pode acontecer. Então fique sempre preparado. Diante da luz e da santidade de Jesus aqui, o Espírito se manifestou de modo violento na vida daquele jovem. No versículo 21 e 22, Jesus pergunta quanto tempo o menino estava daquele jeito. Quanto tempo que esse jovem está assim? E o pai respondeu: desde a infância. E desde a infância, esse demônio lança a criança no fogo e na água para tentar matá-lo. E aqui eu faço uma pausa, irmãos, porque talvez você pergunte assim: é possível um demônio possuir a vida de uma criança para matá-la? E o texto parece que responde positivamente. Então, peço que nós nos atentemos a essa parte aqui, que o demônio ele não está interessado somente em pegar homens e mulheres de Deus adultos e poderosos para derrubá-los, mas que o demônio, os espíritos imundos, eles já trabalham na vida de alguém desde a infância. Então nós que somos pais, precisamos ficar atentos a isso. É possível um demônio se manifestar na vida de uma criança para matá-la, para
arrancá-la dos pais, para ganhá-la para o inferno, para ganhá-la para o mundo. E era isso que esse demônio fazia na vida deste jovem, desde quando ele era criança. Eu já vi acontecer uma coisa bem ruim, bem ruim. Não chegava a esse ponto de espumar e de ficar estribuchando, mas de pais e mães terem dificuldade com os seus filhos em casa, e não era problema físico, não era problema da medicina, e sempre quando chamava um homem de Deus, o menino acalmava, dormia, ok? Então assim, é uma coisa ruim isso daí, quando acontece. Quando Jesus pergunta quanto tempo o menino está desse jeito, não é que Jesus não sabe. Ele faz essas perguntas para que as pessoas ao redor saibam da situação e venha edificar a fé do Pai, dos discípulos, dos escribas e de outras pessoas que estivessem testemunhando aquilo. Muito bem. E aí, o texto nos narra que o pai da criança diz para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. Quando ele diz se tu podes fazer alguma coisa, revela a incredulidade do pai desse menino. Talvez por causa do tempo, talvez por causa do sofrimento, talvez por causa dele já ter levado para os discípulos e os discípulos não terem conseguido expulsar. Então existe uma série de situações aqui. Esse cara já é um cara castigado pela vida, mas ele é diferente, por exemplo, do leproso que Jesus cura lá no início do Evangelho. Se tu quiseres, tu pode fazer. O leproso fala: eu quero, seja limpo. Aleluia. Ponto final. Esse cara não, ele vai meio tímido. Ai, se o Senhor puder, por favor, nos ajuda. Tem compaixão de nós. Então quando ele fala tem compaixão de nós, ele está se colocando junto com o filho dele ali, sofrendo junto com o filho dele, né? Nada como muitas vezes uma enfermidade dentro da nossa casa, com alguém que a gente ama, para nos levar até Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu com este homem. E quando ele fala nos ajuda, o termo aqui é como ele tivesse pressa para que aquilo passasse logo. Afinal de contas, quando uma pessoa está sofrendo, ela quer que aquele sofrimento acabe logo. Muito bem. No versículo 23, Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui, Jesus ele está dizendo assim: eu posso, mas eu não faço sozinho. Parece que é isso que o Senhor está querendo dizer. Eu preciso da sua confiança, eu quero ver a sua fé. Tudo é possível àquele que crê. Porque Jesus está tocando na ferida daquele homem. Porque no versículo 24, ele diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. É como se ele dissesse assim: eu não acredito mais, não acredito direito, na verdade eu não acredito quase nada, mas me ajuda mesmo assim. Não leva a minha falta de fé em consideração. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz, mesmo sem eu acreditar muito. Aí Jesus é tão maravilhoso porque ele não fica assim: enquanto você não acreditar, eu não vou te ajudar, não, acredita aí. Jesus não é assim. Jesus é misericordioso. Porque no versículo 25 diz assim: vendo que a multidão concorria, Jesus percebeu que as pessoas estavam começando a chegar perto. Diz que o texto que Jesus ele se apressa para fazer o milagre. Por quê? Porque a sensação que dá é que ele não quer que espera todo mundo para ficar aquela muvuca, como se fosse para fazer um espetáculo para as pessoas assistirem. A gente já viu várias vezes no Evangelho de Marcos que Jesus faz milagres e manda as pessoas ficarem quietas, manda não divulgar. E aqui é a mesma coisa, ele não quer usar a situação de desgraça de um pai e de uma criança para se promover diante de uma multidão. Então, à medida que ele vê que o pessoal está chegando, ele se apressa para fazer o milagre. Muito bem, ele dá uma ordem: espírito mudo e surdo. O pai só tinha falado que era mudo, Jesus aqui acrescenta que é surdo. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca
mais torne a ele. O que é interessante nessa ordem de Jesus? Que Jesus ele disse que quando um espírito é tirado de uma pessoa, um espírito ruim é tirado de uma pessoa, e essa pessoa ela não cuida da sua espiritualidade, ou seja, ela deixa a casa vazia, esse espírito que um dia saiu, ele volta lá, e ele vendo que a casa está vazia, ele chama 7 espíritos tão imundos quanto ele, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Daí o perigo das pessoas que são libertas, né? Se elas não se cuidarem, a coisa pode ficar pior depois. É como Pedro disse, é a porca lavada que volta pro lamaçal, é o cachorro que volta para o seu vômito, se torna pior. Mas nesse caso aqui, Jesus ele foi tão misericordioso que ele dá uma ordem específica: nunca mais torne a ele. Aquele jovem seria liberto do espírito imundo para todo sempre. Foi a ordem de Jesus. Foi tremendamente misericordioso. E aí no versículo 26, o demônio mal perdedor aqui diz que ele agita muito o menino, a cena deve ter sido horrível, e deixou aquele menino como morto. E aí a multidão diz: morreu, parecia que não estava respirando. Isso mostra, irmãos, que algumas vezes, quando Jesus age, no primeiro momento parece que a coisa fica pior, mas só parece, viu? Só parece, depois melhora, depois o Senhor toma pela mão e a coisa volta a dar. Mas no primeiro momento parece que fica pior. Morreu, pelo menos antes estava vivo, morreu. Não, calma. Aqui mesmo nessa comunidade já teve gente que veio falar: pastor, quando eu comecei na sua igreja minha vida ficou pior. Olha cada coisa que pastor ouve, né? Pastor, eu estou tentando me adaptar à sua igreja. Primeiro que a igreja não é minha, é de Jesus, e a palavra é de Deus. Mas isso pode acontecer realmente. Por quê? Porque o demônio é um mal perdedor. Ele não quer entregar assim de bandeja, mas diante da ordem de Jesus ele não pode resistir. Ele agitou o menino e teve que sair, porque Jesus mandou ele sair, em nome de Jesus. E se você, enquanto servo do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, também mandar um demônio sair, ele vai sair em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Muito bem, mas o jovem não estava morto. No versículo 27 diz que Jesus o toma pela mão, cavaleiristicamente, o ergueu e ele se levantou. Assim como fez com a sogra de Pedro, assim como fez com aquele leproso que foi curado também, e tantas outras pessoas, Jesus delicadamente pega pela mão e levanta aquela pessoa, e aquela pessoa levanta curada uma nova criatura. Muito bem, no versículo 28, aqui nós saímos do meio da multidão e vamos para o particular da casa. E aí os discípulos, né, meio sem graça assim, já ninguém está vendo, só Jesus. Senhor, por que é que nós não pudemos expulsá-lo? Por que nós falhamos ali, né? Quando você falhar, você tem que procurar Jesus e perguntar: por que falhei? E Jesus diz assim: essa casta não pode sair senão por meio da oração. Algumas versões trazem colchete e jejum. Quando vem em colchete assim, é porque não constava do manuscrito original, ou não consta de alguns manuscritos, ok? Então quando fala assim, essa casca não sai senão por meio da oração, com certeza Jesus disse oração ali, e jejum talvez possa ter sido um acréscimo posterior, por isso que vem em colchete. Quem tem colchete aí na Bíblia? A maioria tem colchete aí, que é essa explicação. O que a gente aprende do versículo como esse? Primeiro, que algumas tarefas mais delicadas, elas exigem uma consagração maior. Por que ficou ruim? Por que não deu certo? Por que o demônio não foi expulso? Porque não houve consagração. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que alguns demônios são mais poderosos do que outros. Quando Jesus diz essa casta aí, essa casta. Não estou dizendo que você não precisa de consagração, porque tem gente que acha que é assim, né? Que fica tão acostumado que acha que já pode expulsar demônio no nome dele, né? Esse demônio é tão fraco, nem vai ser no nome de Jesus, vai ser no meu nome mesmo. Vai embora aí no meu nome.
Não é possível também, não é assim. Mas realmente tem alguns que são mais poderosos. E aí a consagração realmente precisa ser muito maior. Em lugares, por exemplo, que o Evangelho não é anunciado de modo algum. Ok? Porque se você andar por essa rua de Guaianazes aqui, eu presumo que deva ter uma certa unção espiritual aqui, porque tem tantas igrejas aqui. Então devem ter servos do Senhor em todas as igrejas aqui. Mas há localidades do Brasil e do mundo afora que você não tem nenhuma presença cristã. Aí a coisa talvez se complique, haja necessidade de uma consagração muito maior também. Havia um grupo de judeus lá em Atos dos Apóstolos que eles eram assim, engraçadinhos, eles queriam ficar famosos pelas suas obras espirituais, e um dia eles foram expulsar os demônios e chegaram assim e falaram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. Aí o demônio falou: Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês eu nunca vi. Dá um pau nos caras. Então, apanhar de demônio não é uma coisa muito interessante, né? Porque não é só um apanhar espiritual, mas é também um apanhar aí físico, no caso deles. Eles apanharam mesmo. E tem algumas brigas que, se você entrar sem a devida consagração, você vai apanhar e você vai sofrer muito. Você vai ser opresso, você vai ser oprimido, e talvez alguma coisa importante te seja tirada também. Então você precisa, algumas brigas, não peça para entrar numa briga, mas se você entrar numa briga espiritual, realmente você precisa se consagrar para você estar preparado para enfrentar essa casta de demônios, ok? Principalmente os irmãos que servem aqui no altar também precisam estar sempre muito consagrados também, em oração, em jejum, para que a gente possa estar realmente servindo ao Senhor e não seja uma obra da carne, mas seja uma obra realmente feita no Espírito do Senhor. Porque a gente não pode ficar tomando o tempo dos irmãos aqui para não falar o que está escrito na palavra, não é mesmo? E nem levar os irmãos a adorar outro que não seja o próprio Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Muito bem, então a gente viu aqui que os discípulos não tinham se consagrado muito bem para a tarefa. Você se consagra muito bem para a tarefa de expulsar demônios e outras coisas? Será que nós nos consagramos suficientemente bem? De vez em quando a minha esposa pega no meu pé: você ficou muito tempo vendo essa série aí, essa televisão aí, quem é? E não te conheço mais. Senhor, devolve o meu marido que fica ali sentadinho, estudando, orando. É bom ter uma esposa assim, viu? Eu vi uma reportagem, uma pesquisa que diz que homens que têm esposas que pegam no pé vivem mais. E se for uma esposa crente, vive mais e vive na linha, viu? Então, se sua esposa reclamar, você dá glória a Deus, porque você tem uma bela mulher do seu lado. Amém? Muito bem. Irmãos, vamos fazer glória a Deus. É isso mesmo, glória a Deus, de firmeza. Eu dou glória a Deus também. Amém. O pessoal deve estar pensando assim, né? Acho que eles brigaram em casa, né? Brigaram em casa, e como ele está com o microfone, né? Irmãos, vamos tentar fazer algumas aplicações desse texto agora. Essa primeira, ela é muito séria. Todas são sérias, mas eu quero chamar a atenção dessa primeira aplicação. A primeira: toma cuidado para o demônio, para o espírito imundo não entrar na vida das tuas crianças. Amém. Toma cuidado. Esse texto, ele não diz por que aconteceu isso. Ele não fala, a gente não conhece a história desse homem. Ele dá uma pista que havia uma certa incredulidade na vida desse homem. Mas a gente também não sabe se é decorrência do sofrimento ou não. Mas veja, lembra daquela mulher do fluxo de sangue, sofrendo há 12 anos? Aquilo não diminuiu a fé dela, porque ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então aquela dificuldade não tirou a fé dela, aumentou até. Mas no caso desse homem, aparentemente é possível, talvez, ele já sofresse de uma certa incredulidade crônica. Nós não sabemos
Qual o motivo pelo qual um demônio tão poderoso quis entrar na vida de uma criança? Mas eu creio que há aqui uma certa responsabilidade dos pais. Que existe aqui uma certa responsabilidade dos pais. A Bíblia diz que o demônio vem para roubar, matar e destruir. Então aquele demônio ele tentava jogar a criança na água e no fogo, extremos, água e fogo, ou matá-lo afogado, ou matá-lo queimado. Então, pastor, como é que eu faço para evitar uma coisa dessas? Como é que eu faço para evitar que o demônio entre na vida do meu filho? É as coisas de sempre. Primeiro você precisa ter uma vida de oração com ele, por ele e com ele. Tempo de oração com os filhos. Você tem que separar um tempo, homem e mulher, orar por sua vida, orar pela sua casa e orar pelos seus filhos. Você precisa ensinar a palavra de Deus a ele, para que ele não fique vazio desde criança. Lá em Deuteronômio diz que você deve ensiná-lo parado, no caminho, descendo a rua, no metrô, no trem, no carro, de frente para a televisão, jogando videogame, discutindo uma ideia qualquer, ajudando na tarefa da escola. Porque tem pai que nunca fez nada disso, não ajuda na tarefa da escola, não ora com o filho, não ora pelo filho, não ensina a palavra. Tem que conversar com os filhos, olhar nos olhos. Tem criança aqui mesmo que não olha nos olhos da gente. Não tem jeito, você tenta fazer a criança olhar no seu olho, a criança não olha. Problema. Tem algum problema aí? Precisa ver o que é. O que aflige essa criança? O que está acontecendo? Porque os olhos são o espelho da alma. Tem que conversar com a criança. Tem que ensinar a criança a adorar o Senhor. Porque a adoração ao Senhor de coração expulsa os demônios. Afasta o demônio. Como diz lá Davi com Saul, lembra? O louvor expulsa o demônio. Afasta. É uma casa com ambiente de adoração. A casa tem um ambiente de adoração. O que me entristece é que passa dia, passa meses e anos, e eu escuto às vezes eu falar: pô, meu marido grita comigo, é um estúpido. Minha esposa, meu Deus do céu, quando é que vão começar a aplicar o evangelho na vida doméstica, diária? Ouvindo domingo após domingo palavra. As pessoas acham que pode negligenciar o domingo do Senhor. Ah, é só mais uma palavra. Pois era aquela palavra que ia mudar a vida dele. Era a palavra que ia transformar ele, não está aqui ouvindo. Voltou a se revolver na lama. Voltou a se misturar com os porcos. Não tem tempo com a criança. Não ensina o filho a louvar, não ensina o filho a adorar. A criança não tem nenhuma paixão pela palavra. Ué, chega em casa, os pais quebram o pau na frente da criança, grita, fala palavrão. Ué, acha que vai acontecer o quê com esse pirralho? Com essa criança? Acha que vai sair um anjo dali? Tudo isso é brecha para que o demônio entre na vida do seu filho e o destrua. Algumas crianças até frequentam um pouco a igreja sozinhas, até frequentam, elas gostam. Jesus atrai as crianças, elas sentem que o ambiente é legal, é diferente, não tem patifaria, não tem exploração, não tem, tudo é feito no amor. Mas se os pais não incentivam, chega a fase da adolescência, e aí o apelo é muito forte. E aí se não tem um pai e uma mãe firme no Senhor ali,
Moleque sai, vai fumar narguilé, vai fumar maconha, vai transar, vai traficar, vai usar droga, vai roubar. E ainda que não faça isso, algo ilícito perante a lei, ficará com os caminhos muito afastados da presença do Senhor e depois vem chorar. Ah, meu filho, pastor. Pelo amor de Deus. Mas a tragédia, o pastor Ricardo falava, a tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Tem pai e mãe que adora mandar o filho para a igreja. Adora mandar. Pô, legal, é o tempo que eu tenho para ir para o bar tomar cerveja. Aí fica adolescente, meu filho não quer ir mais para a igreja. Mas você não ia, pô! Você não dava o exemplo. Aleluia. Briga dentro de casa, gritaria, agressão. Você quer saber o momento que você fica mais parecido com o demônio? Quando nós mais ficamos parecidos, é quando nós deixamos extravasar. Deixa extravasar a sua ira, grita mesmo, xinga, fala palavrão, para ele ver o exemplo de crente que você é, para ele adorar a igreja, para ele falar assim: nossa, puxa vida, meu pai e minha mãe são crentes, hein? Que legal! Imagina se não fosse. Para quando ele tiver o primeiro sinal de liberdade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora daqui, ele sobe quando ele tiver, porque o demônio já entrou. Se não possuiu, já influenciou. E como eu disse, irmãos, na prática é muito feio. Na prática é muito feio. Cuidado com a internet. Tem uma porrada de joguinho aí que a gente ouviu falar que leva essa criançada para o suicídio. Então você não pode largar 100%. Você tem que chamar ali, olhar no olho dele. O que você viu essa noite na internet? O que você olhou? Não dá para você ser policial 100% ditador. Eu nem sou favorável a isso, porque eu acho que se irrita mais, produz efeito contrário. Mas você não pode largar, porque se você larga, a impressão que dá é ele vai achar que você não liga para ele. O que você viu na internet? Com quem você está falando? Deixa eu ver. Posso ver? Respeitosamente, explica: meu filho, não leva mal, mas é que eu te amo. E existe um período da vida da gente que a gente é enganado sem perceber. Eu já fui adolescente. Você confia no papai? Confio. Então me dá acesso a tudo que você vê na internet. Deixa liberado o acesso, a senha. Porque se você não fizer isso, irmão, corre o risco de entrar um pedófilo, de entrar um demônio pelo ar, tomar a vida do seu filho e você ficar pensando assim: ué, mas era uma criança tão alegre, e de repente desvirtuou toda a vida aí. Então toma cuidado com o seu comportamento, com a sua vida de oração, de consagração, o seu culto familiar. Quer, pastor? Oração. Na hora de uma refeição, na hora de dormir. Estou falando para você fazer culto de 3, 4 horas, não. Mas tem um tempinho de oração, 1 minuto que seja com a sua família. Isso já é, de algum modo, suficiente, meu irmão e minha irmã, para manter a sua família segura, em nome de Jesus. Cara, não descansa enquanto você não vê sua filha, seu filho, no altar adorando o Senhor, ok? Depois que ele crescer, tudo bem. Depois que ele crescer, ele vai tudo bem. Ele vai tomar as decisões dele. Mas enquanto estiver no seu poder fazendo isso, não descanse, não folgue em relação a isso daí. Não folgue. Porque se você não ensiná-lo a amar Jesus enquanto criança, quando crescer, só pela graça. Só pela graça. Eu cheguei pela graça. Mas eu fui 1 em 20 que morreram no meio do caminho. Então, Deus nos livre. Uma filha grávida com 12, 13 anos de idade. Deus nos livre. Um filho com 12, 13 anos de idade fumando, roubando. Deus nos livre em nome de Jesus.
Então atenta com seriedade, você que é pai, você que é mãe, mantenha o demônio fora da sua casa em nome de Jesus. Mantenha fora da sua casa. Em segundo lugar, irmãos, use a sua fraqueza para se aproximar de Jesus. Esse homem, ele tinha falta de fé. Ele tinha falta de fé. Mas essa falta de fé não o impediu de ir até Jesus e pedir para que ele curasse o seu filho. Tem pessoas que têm incredulidade e usam a incredulidade para se afastar de Jesus. Eu sou incrédulo, eu não acredito, eu não quero ouvir, eu não quero procurar. Esse homem não. Ele, apesar da incredulidade dele, ele vai até Jesus e fala: me ajuda na minha incredulidade. Qual é a sua fraqueza? A minha fraqueza é um determinado vício. Esses dias eu vi a história, aqui dentro mesmo, de uma pessoa que se afastou. Eu fiz coisa errada, muito feia, não quero voltar para a igreja. Na verdade não ouvi só uma vez não, ouvi anterior. Jovem, estou falando de jovem. Mas é nessa hora que fez coisa errada que tem que trazer diante de Jesus e falar: Senhor, me ajuda aqui, eu me prostituí, eu roubei, eu gosto de roubar, me ajuda nesse meu jeito de ser, porque eu não quero mais ser assim, me ajuda. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Não usa a pornografia para se afastar de Jesus, usa a pornografia para ir ainda mais. Fiquei que nem doido, Senhor, todo dia, eu me masturbei todo dia procura Jesus e fala: Senhor, tem piedade de mim, misericórdia, porque se o Senhor fizer isso, se você fizer isso, Ele não vai te humilhar. Todo dia eu bebi, todo dia eu fumei, cheirei. Usa essa fraqueza e se joga nos pés do Senhor. Usa a sua fraqueza para se aproximar ainda mais de Jesus. O cara briga com a mulher, eu não vou para a igreja. Não, aí que tem que ir. Estou de mal dela, vem de mal. Mas briga toda hora, vem toda hora, que essa briga vai passar. Que o Senhor vai reverter esse quadro aí. Eu tenho um mau jeito horrível. Gritei com meu filho, gritei com a esposa, Cara, vem, usa esse mau gênio e fala: Senhor, eu tenho um mau gênio, eu preciso da tua misericórdia, por favor, me ajuda. E usa a tua fraqueza não como desculpa para se afastar, mas use a fraqueza como uma desculpa para procurar ainda mais. E Jesus não vai rejeitar. Jesus não vai rejeitar você na sua fraqueza confessada diante dele. Você pode vencer com Cristo qualquer tentação na sua vida. Com Jesus você pode vencer qualquer obstáculo, qualquer fraqueza, mas com Cristo. Sem Cristo já está derrubado, mas com Cristo você pode vencer todas as coisas. E finalmente, irmãos, que é a lição do texto aqui, eu acredito que seja a lição principal. Quando os discípulos chegam até Jesus e falam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz: algumas castas, essa casta só sai por meio da oração. A lição mais importante desse texto é que cada discípulo e discípula do Senhor tem que se dedicar a uma vida de oração. Tem que se dedicar. Nós já lemos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz que ele acordou de madrugada e foi para um lugar deserto orar. O Senhor, o Mestre. Lá em Lucas 5,16 diz que após ele curar um leproso, ele foi para um lugar solitário orar. E o texto de Lucas fala que isso era feito de uma
forma contínua. Ele ia para lugares solitários orar. Em Mateus 14, 23, diz que ele despediu as multidões, subiu do monte e foi orar sozinho, ele, Jesus. O tempo todo ele deixava o pessoal falando para ir orar sozinho, de dia, de madrugada, de noite. Ele tinha uma vida de oração, e Jesus é o Filho de Deus encarnado, tinha uma vida de oração para nos deixar de exemplo. Em Mateus capítulo 6, ele diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que nos vê orar em secreto nos recompensará publicamente. Vários mandamentos de Jesus no Evangelho para se dedicar à oração. Lá em Lucas 21, 34, ele diz assim: orai e vigiai, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da imoralidade sexual, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então, se uma pessoa ficar sobrecarregada de imoralidade sexual, embriaguez e preocupações deste mundo, é porque ela não está tendo uma vida de oração. Não está tendo. Paulo disse: orem em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Ele também diz em 1 de Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Amém. Glórias a ti, Senhor. A Bíblia diz que você tem que orar por você, pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus pastores, pelos missionários, pelas autoridades. Todas as sextas-feiras aqui, a gente separa um tempo para orar por essas questões. Eu espero que você, que não participa dessas orações, faça isso na sua casa, porque se você não faz, você é um desobediente, você é uma mulher desobediente ao Evangelho. Ah, pastor, assim você me ofende. Eu quero te ofender, eu quero te ofender. Desobediente, eu quero te ofender mesmo. Guarda, porque são ordens, são mandamentos do Senhor. Uma vida de consagração e oração é uma jornada do qual a gente está sempre no caminho, nunca é suficiente. Oramos pelo Me Ajude, oramos pelo Geúge, oramos ou não oramos aqui pelo Geúge, oramos ou não oramos aqui pelos missionários, citamos por nome, oramos ou não oramos aqui pelos casais, pelas famílias, pelos filhos, pelos jovens, pelas autoridades, oramos ou não oramos? Sim. Se você não faz isso na sua casa, eu não estou falando que você precisa estar aqui fazendo isso, mas se você não faz na sua casa, você está em desobediência, não a mim, mas ao Evangelho de Cristo nosso Senhor. Não tem conversão, pastor, não tem vitória, minha casa é um caos, a gente vive brigando, sempre saindo no tapa, a gente quer se separar, nada acontece no meu trabalho, nada acontece na minha vida, não tem a vitória. Começa a orar um pouco, pô. Começa a orar um pouquinho, quem sabe não muda. Usa o instrumento de graça que o Senhor deu na sua vida para buscar a face do Senhor, meus irmãos. Eu sempre falo que vou pregar bonzinho, né? Chega um momento que sai alguma coisa assim atravessada. Meus irmãos, em nome de Jesus, o meu desejo, o desejo do meu coração é que ninguém aqui leve mais surra do demônio, ok? Que ninguém mais aqui envergonhe o Evangelho com babaquice, com criancice, com idiotice. Não, chega uma hora, você tem que sair da infância e entrar num momento de mais maturidade espiritual, ok?
Chega de envergonhar o Evangelho com uma vida ruim, com uma vida deslocada, com um gênio ruim, com mau testemunho no casamento, com mau testemunho no trabalho, tomando surra do diabo. Irmãos, não vamos mais desonrar o Evangelho do Senhor dessa forma, ok? Não desonre mais o Evangelho do Senhor. Não, eu estou falando isso para mim mesmo. Quando a gente tem uma discussão, a André me faz o favor de me lembrar: isso desonra Jesus! Desonra mesmo, vamos ficar de bem logo. É verdade, não vamos fazer isso não vamos desonrar, porque a sua vida não é a sua vida é a vida de Cristo Jesus, e você não tem o direito de desonrar o Evangelho de Cristo, você não tem o direito, porque todas as vezes que você desonra o Evangelho de Cristo, tem alguém que sabe, alguma pessoa sabe, aquele não era um crente, aquela pessoa não frequentava a igreja tal, e isso desonra o Evangelho do nosso Senhor. Como é que a gente evita isso? A gente evita isso com uma vida de oração. A oração é a atividade mais importante da igreja, e é a menos popular, mas eu tenho certeza, meu irmão, que depois dessa palavra, em nome de Jesus, nós iremos retomar de uma forma mais séria a nossa vida de oração. Separe todo dia um tempo, 15 minutos da sua vida. Vou dar um tempo aqui. Separe um tempo, sozinho. Ore ao Senhor. Ore o Pai Nosso. Pastor, não sei orar. Ore o Pai Nosso. Ore o Salmo 23. Decorar não sei. Lê lá, Mateus 6, Salmo 23, do endereço. Salmo 87, Salmo 84, Salmo 90, Salmo 91. Maravilhosos de oração. Tem um tempo. Depois você se recolhe no seu interior e deixa vir pensamentos. Começa a orar, pedir, ore por você, ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, ore pela sua família estendida, ore pelos todos os irmãos da igreja, ore pelo seu trabalho. Peça perdão a Deus de algo que você fez, que você sabe que o desagradou. E no fim termine com ação de graças. Obrigado, Senhor, pela tua vida e minha vida, por tudo que o Senhor tem me dado. E quando você verificar, já passou 10, 15, 20, 25 minutos de oração. Pastor, é muito tempo, mas para ficar na rede social tem tempo. Para assistir televisão tem tempo. Para fazer qualquer outra coisa tem tempo, mas para orar não tem tempo. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de consagração e oração na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E essa é a atividade mais importante. Para funcionar aqui, para funcionar tudo na vida, tem que ter uma vida de oração. Amém? Que nós possamos ter uma vida de oração na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque essa casta só sai com muita oração e jejum. Amém. Graças a Deus. Fiquem de pé para nós orarmos. Graças a Deus.